Olá pessoal, o objetivo do tutorial de hoje é mostrar para vocês como realizar a análise de outliers no programa PCORD. A gente tem aqui um arquivo em Excel com dados dos alunos da turma de multivariada de 2019, alguns dados que a gente compilou para essa turma. Então, a primeira coisa, a gente tem que salvar esse arquivo com a extensão Excel 97 a 2003, que seria então a extensão XLS. Após salvar o arquivo, a gente vai abrir esse arquivo no Fitopac, lembrando que tem um tutorial específico explicando como carregar matriz no Fitopac. Para quem ainda não viu, veja o outro vídeo primeiro. Então aqui a gente vai dados, matriz principal e vamos buscar a pasta onde o arquivo foi salvo. Lembrando que aqui, assim que a gente pede para abrir no Fitopac, a gente precisa passar para arquivos do Excel. Então, eu tenho aqui dados turma Museu Nacional e vou carregar esses dados. Uma questão já aconteceu, A gente tinha, para aquelas variáveis binárias, a gente tinha colocado na matriz 1 para preferência e não colocamos 0 para os outros dados. Então, é importante, eu vou fechar aqui, eu vou abrir novamente o arquivo. Essa primeira janela, eu vou colocar que as células em branco são zeros, tá? Isso é importante para a gente ter a matriz agora sim completa. Tá? Então, por que a gente está abrindo esse arquivo no Fitopac? O Fitopac não faz a análise de outliers, a gente vai fazer essa análise no PCORD, mas para a gente conseguir salvar com a extensão de arquivos para o PCORD, para a versão do PCORD que a gente vai utilizar, a gente precisa salvar a partir aqui do Fitopac. Tá? Então, a gente salva a nossa matriz no Excel em .xls, carrega no Fitopac e agora a gente vai salvar como, e aí escolhe novamente a pasta. A gente vai salvar aqui com a extensão agora do PCORD, que a extensão é WK1. Vou marcar essa extensão, então, e vou colocar aqui dados turma 2019. Salvei naquela pasta. Agora, eu vou abrir o PCORD e carregar essa matriz principal, então, File Open, e aqui a matriz principal, e a gente precisa da mesma forma selecionar o local. Eu sugiro que vocês coloquem um link, um atalho no desktop que facilita bastante. Tá? Então, tá aqui a turma e essa matriz foi, então, carregada aqui no PCORD. Para realizar a análise de outliers, a gente vai aqui, sumário, análise de outliers. Coloca, deixa o default, nesse caso que a gente tem uma matriz que tem dados binários e quantitativos, não trabalhamos ainda com qualquer tipo de padronização dessa matriz, a gente vai ver isso na nossa aula e faremos isso com a matriz que nós vamos confeccionar na aula, mas por enquanto vamos deixar aqui o default só para vocês entenderem como funciona, E o nível de corte aqui, 2 graus de desvio padrão, é o que a gente geralmente usa nas análises de outlier. E aí, você dá o OK e salva lá como outlier. Eu vou chamar aqui de 2019 só para não perder esse dado. Dá o OK e aqui ele vai abrir o arquivo de resultados. Ele tem para cada pessoa qual era a distância média a partir daquela matriz multivariada, que a gente tinha de dados para cada discente da turma. A gente percebe aqui que uma das pessoas, a pessoa de número 12, ela era um outlier com relação à turma, ou seja, ela apresentava características diferenciadas, com relação aos dados que a gente tem naquela tabela que a gente entrou aqui para fazer a análise. Tá, o desvio padrão dela aí ficou 2, na realidade um pouquinho acima de 2 e foi o nível de corte que a gente colocou. Ele dá também aqui uma média para cada uma das pessoas, qual é o desvio padrão médio com relação à turma, ou seja, o quanto eu sou diferente do contexto de pessoas que estão na mesma turma que eu.
tá bom? Então aqui, se eu precisasse retirar para realizar as análises posteriores, retirar aquela amostra da minha análise que fosse um outlier, essa é uma forma simples de se fazer a análise de outliers de uma matriz multivariada. Tá? Então, quando a gente sai aqui, a gente pode pedir para salvar esse arquivo de texto. Eu vou botar aqui, resultado outlier 2019. E aí você salva como TXT.